Boa noite, quem tá chegando, esperando a Mari entrar. Seja bem-vinda. Oi, Antônio. Vocês estão me ouvindo? Assinala aí. Ei, Jô. Boa noite. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo direito? Ei, Sidoca. Ei, Mari. Oi, Lô. Tá me ouvindo? Agora foi, tô. Ah, que bom. Agora vai, né? Vamos lá. Agora vai. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. A gente vai fazer a live no perfil da Mari, mas tivemos problemas de conexão e aí passamos para o meu. Isso aí, estamos aqui para começar. Isso, a falar um pouquinho aí de yoga. E enquanto o pessoal vai chegando, vamos nos apresentar, né, Mari? Sim, senhora, vamos embora. Você quer começar? Ah, então, eu sou Loruama Marques, eu sou, além de instrutora de yoga, eu sou massoterapeuta, trabalho com a ginecologia natural, os florais da lua, sou doula também. Estou aí nessa caminhada do yoga já tem um tempinho. E você, Mari? Eu sou a Mari, Mariana Mendes, mas prefiro que me chame de Mari. Sou professora de yoga e massoterapeuta, ex-advogada, com orgulho. Nada contra, mas para mim não deu. É isso. Que a Vamos gente esperar o precisa. pessoal ir chegando para a gente começar o tema? Pode Gente, ser. se vocês quiserem enviar perguntas ao longo da transmissão, a gente vai respondendo. Ao longo da nossa conversa, a gente vai respondendo. Fique à vontade para interagir com a gente também. A ideia é essa mesmo, que a gente consiga trocar nós duas com vocês também, né? Isso. A ideia é que a gente passar um pouquinho. Eu e a Mari, eu acho que a gente tem uma caminhada aí parecida com yoga, né? Então a gente pensou em trazer essa conversa para vocês sobre como que o yoga pode ser simples, né? Como que não tem muita complicação nesse caminho, que o yoga é para todos, para todas, e para a gente desmistificar aí um pouquinho alguns questionamentos, o que impede, às vezes, né, algumas pessoas de chegarem até o yoga, de acharem que é uma coisa muito mirabolante, muito complexa, que é só para pessoas flexíveis, fortes, enfim, né, toda essa questão, as pessoas calmas, quando na verdade não é nada disso, né, e existem Exatamente. vários caminhos aí para a gente poder chegar no yoga, vários motivos que levam a gente para ele e várias formas de percorrer esse caminho, não existe apenas um, né? Exatamente. E tirar, quebrar um pouquinho esses estereótipos, né? De como que deve ser a pessoa que pratica yoga, ou como que deve ser o professor de yoga, e pensar um pouquinho sobre isso, né? Para a gente ver que, na verdade, é um caminho para todas as pessoas que têm um corpo e que têm Exato, só vontade. isso. É só esse instrumento, né? O nosso corpo é o nosso instrumento para a gente praticar o yoga. E assim, a gente vai falar um pouquinho também sobre as vertentes do yoga, o que ele pode trazer na vida da pessoa, né? E essa questão assim da gente trazer o yoga para a vida, como a gente pode trazer a prática do yoga para a nossa vida no dia a dia, né? E assim, afinal, o que que é esse tal de yoga fora do tapetinho? Eu brinco sempre que yoga fora do tapetinho não é fazer yoga na praia, não é fazer yoga na cachoeira, fazer yoga na praça, na grama, né? Sair do tapetinho para esses lugares. E o que que é, afinal?
o yoga fora do tapetinho? Fala um pouquinho pra gente, Mari. Porque a ideia é que a gente lembre, ou quem não conhece, saiba que o yoga não é só ficar fazendo postura. Então, é a partir disso que você pode levar o yoga para a sua vida. Porque você vai interiorizar algumas questões, e eu acho assim, eu vejo que o principal ponto do yoga é a questão da presença. Então, qualquer coisa que você esteja fazendo com presença é uma forma de levar o yoga para sua vida. Se você estiver, sei lá, lavando louça, limpando a casa, lendo um livro, se você está presente de alguma forma, você está conseguindo levar o yoga para sua vida. Sim, essa questão também da meditação, né? É muito parecido com essa questão da meditação. Da gente, quando a gente começa a praticar, a gente vai percebendo que essa ferramenta, tanto a ferramenta que o yoga traz, quanto a meditação traz, ela é muito para a gente aprender, talvez, a lidar com o nosso próprio corpo e com a nossa própria mente. É uma forma da gente aprender a lidar conosco mesmo, primeiro, e depois passar isso para o outro, a nossa relação com o outro, né? E com o mundo ao redor. Eu encaro muito, né, o yoga fora do tapetinho como uma ferramenta até mesmo de relacionamento, né, com as outras pessoas e com o mundo, Com né? certeza. E o relacionamento com a gente também, né? A forma como a Sim, gente se relaciona com a gente se eu acredito que assim, se o yoga não te fizesse ser uma pessoa um pouquinho melhor, e não estou falando em termos espirituais de nova era, não. Estou falando ser melhor com você mesmo, ser melhor com as outras pessoas, se relacionar melhor, estar no mundo com a sua verdade. Então, você não está fazendo yoga, você está fazendo ginástica. isso. Exato, exatamente. E assim, vamos falar um pouquinho da nossa história, né? Assim, como que a gente chegou aqui, porque eu acho que isso pode inspirar algumas pessoas que estão querendo entrar ou que já estão aí nessa caminhada, nessa jornada da prática, né? Assim, vou falar um pouquinho como que foi para mim. É, eu comecei a praticar yoga com 21 anos, quando eu estava na faculdade. E eu fui buscar o yoga para tranquilizar minha mente. Eu vinha de uma jornada de trabalho intensa, faculdade, né, de comunicação social, super estressante, um ritmo louco, e eu fui buscar o yoga para acalmar. Era a minha questão, tranquilidade. E aí foi muito curioso, eu acho que isso pode ser a dúvida de muitas pessoas, que dentro do yoga, quando eu estava praticando yoga ao longo né, dos 10 anos que eu pratiquei yoga antes de me tornar instrutora, fazer as formações, eu percebi que eu precisava do corpo, inclusive, para conseguir acalmar a minha mente. O corpo era necessário, porque eu queria eliminar o corpo. Eu queria pensar assim, não, eu não quero prática física, eu não quero flexibilidade, não quero nada, isso aí eu tô tranquila. Eu quero acalmar minha mente. E como acalma a mente, né, se nosso corpo, se a gente não está conectado com o corpo? E a gente começa a perceber o ser como um ser integral. Então eu comecei a perceber, eu comecei praticando Hatha Yoga, aí depois eu experimentei outras vertentes também, inclusive na minha formação, mas eu percebi, gente, se eu não estou conectada com o meu corpo, não dá, assim, não tem como me conectar com a minha mente e com as minhas emoções. E aí, assim, eu já vou até entrar um pouquinho, assim, nos benefícios que o yoga trouxe para minha vida, que o maior trouxe vários, né? O yoga realmente mudou minha vida, foi realmente um divisor de águas, mas um benefício maravilhoso e maior que ele trouxe para mim foi a consciência corporal e a consciência emocional. Quando eu comecei a perceber o meu corpo integrado com a minha mente e com as minhas emoções, eu consegui também ter essa consciência de emoção. Como assim consciência de emoção? Eu, come... eu começava a perceber quando estava ficando triste, e pronto, eu falava, bom, eu estou entrando aqui num outro sentimento, numa outra emoção aqui. E aí, poxa, o que eu posso fazer para transmutar isso? Não para reprimir, mas para transmutar. Então eu começava a perceber
as minhas emoções, e isso é incrível, porque quando a gente começa a perceber e tomar consciência das nossas emoções, a gente também começa a perceber e tomar consciência de como o mundo está se mostrando. E aí, e nisso, vem uma aceitação muito grande. Eu comecei a aceitar as minhas emoções como parte de quem eu sou, independente se o mundo julga essa emoção ruim, essa emoção boa. E eu comecei também a aceitar a emoção das outras pessoas à minha volta. Muito mais fácil. Eu tenho um caminho muito longo pela frente de aceitação do mundo e das outras pessoas, claro. Mas o yoga me mostrou, primeiro me aceitando, aceitando as minhas emoções, e levando isso para os meus relacionamentos e meu relacionamento com o mundo, né? Então, assim, e essa consciência corporal, além dela trazer a saúde física mesmo pra gente, né? Assim, a gente começa né, a ter uma postura, o que todo mundo fala, né, professor de yoga tem uma postura maravilhosa. Nem sempre, mas é uma questão da gente relaxar. Nem sempre. Mas assim, Não, só da gente relaxar o ombro, né? Quando eu falo, bom, eu sou massagente, a massoterapeuta também, a gente sabe disso, né? A gente pode levar isso. Relaxei o ombro, pronto, eu já consigo relaxar um pouco a minha mente, né? Se eu tiro a tensão do meu corpo, eu tiro a tensão da minha mente também, né? Então, a consciência corporal, ela é fundamental, né? Nesse processo todo, eu acho, em qualquer âmbito da vida, né? E a gente pode conseguir consciência corporal com outras práticas também. É importante a gente falar isso, né? A dança, os esportes, né? Mas foi o caminho que eu consegui encontrar consciência corporal depois de caminhar por esses outros lugares foi com yoga e foi maravilhoso. E você, como que você começou aí com o yoga? Conta pra mim, conta pra gente. Então, eu caí dentro do yoga. Eu não estava indo em busca de nada. E isso é bom porque as pessoas podem perceber que os caminhos são diversos mesmo, né? Em 2012, foi 2012, eu fui parar numa aula de yoga porque uma amiga me chamou. Eu lembro que era um sábado de manhã, era perto da minha casa. Eu falei assim, tá, sábado de manhã, né? Não vou fazer nada, vamos ver o que é esse negócio aí de yoga. Aí eu caí dentro dessa aula e nesse primeiro dia, assim, eu já senti alguma coisa de diferente, sabe? Que tinha alguma coisa ali que mexeu comigo de alguma forma. E aí depois disso, eu comecei a fazer no Parque da Lajinha, com uma professora que nem mora em Juiz de Fora mais. E aí foi quando me deu mais um estalo, assim, porque eu percebi que eu me conectava profundamente comigo, com o meu corpo, e como eu estava fazendo isso na natureza, eu me conectava também com a natureza. Então dava uma sensação meio que de unidade, assim. E aí aquilo fazia muito sentido para mim. Então, no final das contas, eu não fui buscando nada. Eu fui e eu me conectei com aquilo, ressoou comigo. E aí depois de um tempo veio a formação e aí na formação eu acho é engraçado porque muitas vezes a gente vai para o yoga porque a gente tem algum incômodo, geralmente emocional, pode ser físico também, mas eu vejo que acontece mais de ser emocional. E eu fui para a formação em um momento bastante difícil, assim. Então, eu caí no yoga em uma razão específica, em um momento que eu estava bem, mas na formação, eu caí na formação num momento difícil, e aí foi a revolução, uma transformação completa. Muito bom. E o que que o yoga te E, trouxe? E essa Bom. com certeza, essa coisa da consciência corporal, e é muito interessante quando você estava falando, eu fiquei pensando em que eu queria falar também, que é porque no final das contas está tudo interligado, né? Corpo e mente estão interligados, então quando você mexe com um, você mexe com o outro. E como a gente está nesse mundo da matéria, né? Muitas vezes pode ser mais fácil, de certa forma, a gente chegar na mente através do corpo, porque é mais palpável, parece, do que você sentar e meditar, por exemplo, pode ser muito mais difícil para algumas pessoas do que fazer uma prática de asanas, que são as posturas, né?
porque o corpo é mais palpável e Sim. ele não dá, às vezes não dá tanto desespero quanto aquela mente tagarela, que eu adoro aquela analogia do macaco que pula de galho em galho, eu acho sensacional. Às vezes o corpo é mais fácil nesse sentido. E trouxe também uma coisa assim de enxergar o corpo como um templo, de enxergar o corpo como algo potente. E não um templo no sentido religioso ou espiritualista, não, mas o corpo como um instrumento que eu tenho para me colocar no mundo mesmo. Para me colocar como eu sou, como para me colocar no mundo, para atuar no mundo. E aí, eu e a Lu, a gente combinou direitinho uma pauta, tananã, mas eu vou já queimar a pauta ligeiramente, porque isso que eu tô falando tem a ver com uma pergunta que eu recebi na caixinha, que eu nem sei se a Ana tá aí, mas ela perguntou se. Ai, gente, deixa eu só achar essa pergunta dela. Ah, tá. Como que o yoga ajuda a trabalhar autoestima e aceitação? E eu resolvi trazer isso para agora, nesse momento, justamente porque eu acho que tem tudo a ver com isso. Porque quando você se conecta com o corpo dessa forma mais profunda, mais do que achar que o corpo é só a matéria e que a gente tem que se desfazer do corpo ou que o corpo não importa, você começa também a se aceitar melhor, porque você começa a perceber as suas potências, a perceber que isso daqui tem muitas limitações, mas também tem muitas potências, tem muitas coisas que você consegue fazer porque você tem esse corpo, porque você está nesse mundo maluco aí que a gente está vivendo. Exatamente, né? Assim, esse corpo é que permite, né, a gente estar experienciando o mundo. É impossível experienciar o mundo sem um corpo, né? Então, por isso que eu acho que por isso dos asanas também, né? E entrando nessa questão do asana e a questão da consciência de nós mesmas, né, desse ser que nós somos, um outro benefício que o yoga também trouxe para mim foi esse, né, Mari? A interiorização, eu começar a perceber, né, me perceber no mundo de uma forma para além dos meus pensamentos, né? E para além do meu corpo. Então, assim, é doido, né? A gente tem um corpo, a gente tem um pensamento, mas a gente começa a ver que é além disso, né? E a gente tem aquela frase que a gente sempre gosta de falar, né? No final do relaxamento, do yoga. Eu não sou meu corpo, né? Você não é seu corpo, você não é sua mente, né? Aquela, aqueles dizeres, né? Porque realmente a gente é para além disso tudo, né? Mas aqui nós precisamos da mente e precisamos do corpo como veículo. Então, experimentar o mundo de diversas formas, o nosso ser de diversas formas, né? E aí entram os estereótipos, né? Que são muitos, né? Que são muitos do professor de yoga, que tem que falar baixinho, né? Que tem que ser sempre alegre, que não pode discordar de nada, que não pode Good o vibe. good vibe, não pode, né, questionar o mundo, porque o mundo como está é perfeito da forma como é, né? E assim, Se a gente não tá vendo que o mundo é perfeito, na verdade é a nossa ilusão, é Maia. isso são os véus de Maia, né? Isso é todo esse questionamento. E sim, as coisas elas são perfeitas como são, mas se a gente tem uma mente aqui, né, perfeitas no sentido assim, a gente não existe o certo e errado, É né? do Mas se jeito que nós tem que ser, é do de jeito alguma que tem que forma, né? ser, sim. Só que se a gente tem uma mente, né, para a gente discernir, né, como eu vou estar vendo algo que sim, que está destoando, inclusive dos princípios do yoga, né, que a gente aprende, como que eu vou ver aquilo assim de alguma forma eu não vou questionar, né, assim uma violência com uma outra pessoa, um preconceito com uma outra pessoa, eu acho legal a gente trazer. Então, o instrutor de yoga, o professor de yoga, ele não é esse ser, né, iluminado
que nunca vai discordar de ninguém, discordar de nada. Primeiro que ninguém é iluminado aqui nesse planeta, né? Assim, Não estaria aqui. não, senão não estaria aqui, né? Não, não teria nenhum corpo. Iluminados não tem corpo. Mas, assim, o que eu penso. Mas existem esses estereótipos, como existem estereótipos até mesmo da aparência física, né? Então, o professor de yoga ele tem que ser magro, geralmente, um determinado tipo, tem que ter, né, massa muscular, sei lá, né? Tem que ser sarado, ele tem que usar determinadas roupas, força, tem que ter determinadas roupas, ele tem que ficar andando com incenso, assim, por aí afora, né, saltitante, né, assim. E são muitos estereótipos, né? É engraçado, chega a ser engraçado. Uma vez eu estava numa academia, contar bem rapidinho, eu fui substituir uma professora e eu cheguei bem mais cedo e uma moça que ia fazer a aula chegou e a gente ficou conversando. E o gerente da academia não me conhecia. Então ele chegou na sala, me cumprimentou ela e já foi falando com ela, então, a turma é assim, o tapetinho é assado, e assim, era uma mulher assim, bem assim, sarada, né? Vamos usar esse termo aí como o pessoal usa, né? E aí eu fiquei olhando aquilo de longe, eu achei engraçado, sabe? Eu deixei até onde que ia. Aí ela ficou assim, sem nem saber o que ele estava falando, né? Então, assim, eu me divirto, né? Assim, eu tenho meu estilo, eu tenho a minha forma de ser, né? Desde sempre, antes do yoga. E algumas vezes, professoras foram me substituir, e aí a pessoa, né? A gerência virou para mim e falou assim: olha, Lô, mas aquela pessoa que veio te substituir, ela não tem muito estilo do yoga, ela não tem muita vibe do yoga, tipo você. E eu fiquei olhando, como assim não tem a vibe do yoga? Ah, sim, o seu estilo. Falei, gente, mas não existe estilo. Eu chamei ela porque eu confio. Qual é a vibe do yoga? Se eu chamei ela é porque eu confio no trabalho dela, na pessoa que ela é, na proposta de trabalho. Não foi porque ela tem uma vibe do yoga, né? Então, assim, gente, são muitos estereótipos, né? Você já passou alguma coisa assim, Mari? Porque eu já passei muitas. Então, eu sempre me coloco, eu tento ser muito autêntica, sabe? Se eu não consigo fazer uma postura, eu vou falar, olha, gente, essa postura você faz desse jeito, o alinhamento perfeito é desse jeito. Eu aqui não consigo fazer, mas estou explicando para vocês como faz. Aí, por exemplo, hoje eu estava dando aula e uma aluna estava conversando comigo que esses dias ela estava muito estressada por conta desse contexto de isolamento social, né? E que ela não sabia por que ela estava estressada. Aí eu estava falando com ela que isso acontece mesmo, é isso aí. E gente, isso acontece tanto comigo. De repente eu vejo que eu estou num estresse danado. E, tipo, por que eu estou estressada? Porque a gente está vivendo essa coisa toda louca. Então eu sempre fui de me colocar muito humana, sabe? Porque eu não gosto muito de quem se coloca em um pedestal, porque as pessoas já têm a tendência de colocar a gente num pedestal quando a gente é professora de yoga ou trabalha com essas coisas alternativas, né? Então eu sempre gosto de me colocar muito com o pé no chão para não ficar, para não correr o risco de cair nesses estereótipos, né? Porque preguiça, preguiça. Sim, são muitos estereótipos. E assim, essa coisa do pedestal, eu acho importante também falar que é legal que a gente não entre nesse pedestal, né? Porque muitas pessoas acabam entrando, porque esse lugar pode ser confortável, o lugar do pedestal, é o lugar do iluminado, né, da mestra, do guru. E assim, eu acredito muito, e é assim que eu levo esse caminho, não entrar. E quando eu ver que alguém está me colocando, eu rapidamente me retirar desse lugar, porque esse lugar, ele não me cabe. Né? Primeiro que ele é insustentável, né? E depois, ele também é uma prisão, né? O pedestal é uma grande prisão, eu vejo, assim. Porque é isso, a gente não pode se manifestar no mundo de forma autêntica. Então, se eu quero falar, de repente, eu solto um palavrão, porque, né, a gente fala palavrão, gente, assim, tá? Então, se eu solto um palavrão, de repente, numa conversa descontraída, né?
nossa, mas você fala palavrão. Aí, se de repente, eu fico assim, meio revoltada com uma notícia. Nossa, mas você se revolta com uma notícia, sabe? Então, assim, olha como que é uma prisão muito grande essa coisa do pedestal. E aí, assim, eu não tenho mais direito de ser uma pessoa, para além do yoga, né? Isso me lembrou uma vez, uma amiga minha que é praticante de yoga, já fez aula comigo também. Ela estava falando que ela tem vontade de fazer a formação, mas que ela achava que ela não se encaixa porque ela é muito revoltada com algumas coisas. Aí eu falei, cara, olha pra mim, que a pessoa, o auge da Mas, revolta. Gente, porque ela não aceita certas coisas no mundo. Eu falei, quase que eu falei o nome dela. Fulana, não é assim, calma aí. Inclusive, gosto muito de uma frase, eu tinha até anotado aqui. Não lembro de quem que é, de algum desses mestres que tem por aí, que fala que o yoga pode te deixar furioso. Então, pode ser que o yoga para você vá te fazer despertar de uma forma que não seja exatamente a forma que você pensa que deve ser, que você deve ser uma pessoa pacífica, tranquila, good vibe. Não. O yoga vai te despertar, vai te trazer discernimento e pode ser que isso, para você, dentro do seu caminho, signifique uma espécie de fúria, não no sentido negativo que a gente coloca no mundo, né? Mas uhum. no sentido de que você vai ter energia, você vai ter o seu fogo interno para fazer mudança na sua vida ou no mundo à sua volta. Então, assim, não é pãozinho, namastê, gratiluz, não, não, não é por aí. Total isso, Mari. Assim, inclusive foi muito o meu caminho, essa da fúria, né? De a fúria, não a fúria bélica, porque a gente se enfurecer ou a gente questionar algo não é no lugar bélico que a gente fala de guerra, né? Mas é isso, é esse despertar para a gente começar a olhar o mundo e falar, gente, o que está acontecendo? Né? O yoga foi assim para mim, para gente, mas não, o mundo está errado, aquela coisa do mundo está errado e ninguém reparou, a gente começa a reparar quando a gente entra nesse caminho, né? Assim, muitas pessoas, né, começam a reparar assim o mundo quando entra nesse caminho, né? O despertar, bem entre aspas, espiritual não é esse caminho de passividade, né? Eu acho que devemos ser pacíficos na nossa vida, né? Uma crença, é o que eu acredito, mas não passivos, não é uma passividade, né? É ação. Yoga é ação, né? Então é muito interessante a gente sair desse pedestal para a gente até vamos falar, dar o exemplo, né? Vamos falar, inspirar as pessoas a também falar, poxa, mas aquela professora ali, ela é gente, ela é humana. Ah, então o yoga é para mim. Porque senão, gente, assim. E outra coisa que eu acho perigoso do pedestal, né, do professor de yoga, é essa coisa do guru. E aí, os nossos alunos, os praticantes, eles começam a pensar que eles têm que perguntar tudo pra gente. Então, assim, como que eu devo tomar o meu café da manhã? Isso já aconteceu muito comigo. Como que eu devo me preparar para vir para a aula? A pessoa tem uma dúvida, claro, tranquilo, e vir perguntar para a gente. Eu acho isso ótimo, eu tiro essa dúvida com o maior prazer. Agora, às vezes a pessoa achar que tudo que eu falo é uma verdade, e a pessoa tem que começar a agir como a, a, eu levo a minha vida, né? A forma como eu levo a minha vida pode ser boa para mim, pode ser horrível para você, Mari, que é professora de yoga também. Nossas vidas são completamente diferentes, mas, né, total, né, em vários aspectos, em vários sentidos. E uma vez, só para fechar essa questão, porque, nossa, são muitas coisas, mas para fechar essa questão da autenticidade que você falou, eu vou contar uma coisa muito, muito curiosa. Tinha 2 anos só que eu dava aula. E eu dava aula para uma turma que era assim, muito querida, muito, muito querida, na época era só de mulheres, e assim, maravilhosa. E eu cheguei lá uma vez, eu tinha ido para um festival de forró, Pé de Serra, que eu amo.
E eu passei o final de semana inteiro nesse festival e cheguei com o pé cheio de bolha, o dedão estourado, assim. E fui dar aula. Cheguei para dar aula, eu não conseguia fazer algumas posturas. Simplesmente não conseguia, estava doendo muito. E eu indicava e não fazia. Eu falava, olha, é assim, mas gente, eu não estou conseguindo. Mas por quê? O que aconteceu, louco, com você que você não está conseguindo? Gente, meu pé tá todo cheio de bolha, vocês não estão entendendo. Mas por que assim? Nossa, eu fiquei um final de semana inteiro no festival dançando forró, dancei 17 horas sem parar. E elas, o quê? Onde? Eu lá no Rio de Janeiro. Aí elas, nossa, mas eu pensava que você só ia para o Rio de Janeiro para os seus retiros. Eu, retiros? Não, eu vou para os meus festivais de forró também. E eu tô com... Nossa, você dançou tanto que tá com a bolha pé estourado do fucinhé. E no final das contas, a gente estava sentada, a gente sentou e começou a falar como que foi o festival, elas querendo saber. Sabe, gente, não dá para ficar assim, de repente, ah, essa bolha foi de tanto que eu pratiquei, né? Imagina. Então, eu pratiquei muito esse final de semana, me deu bolha no pé, porque eu, né? Então, assim, é você poder ser você mesma. E funciona, gente. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Se vocês ainda não quem ainda não souber disso, funciona a gente ser a gente mesmo. Funciona, tá? É algo que realmente funciona. Experimentem, quem ainda não experimentou, ser você mesmo no seu trabalho, tá? Em tudo na vida. Inclusive, acaba que é um dos princípios do yoga também, né? Que é pra gente viver a nossa verdade. A nossa verdade é a gente ser quem a gente é de verdade no mundo. Isso, um dos princípios. Eu acredito, a gente podia passar da pincelada histórica que a gente tinha pensado. Sim, vou só ler os comentários rapidinho aqui, porque tem um monte, antes da gente ir pro o tópico. Sim, melhor professora de yoga, Mari. Se vocês quiserem fazer pergunta também, daqui a pouco a gente vai chegar na parte das perguntas. Aí pode fazer também, tá? Estou tentando ver os comentários também, mas estou com dificuldade. Também. A maior parte das coisas é a Kátia, não sei se é assim que fala, perdão. É a Kátia mesmo, é a Kátia tá. que fala. A maior parte das coisas... a maior parte das coisas tem estereótipos. Cabe se assumir como é, sem se importar, ignora. Ai, maravilhoso. Adorei. Você sempre será uma pessoa. A yoga pode colocar no mundo empático, mas será sempre uma pessoa. Isso mesmo. Eu fui mais para trás, nem sei, desculpa, Lô, nem sei se a Isa está aí ainda. Mas ela falou que quer largar a profissão também para trabalhar com yoga. Eu dou super apoio. Se você quiser, ó, a gente troca ideias, conta minha história. De forma consciente, né? De forma exatamente. Consciente, não é da louca, não, que não dá certo. É, isso aí. Vamos passar para outro tópico, então? As vertentes, né? As vertentes do yoga. Isso. Pode falar. Não, pode falar. Não, pode ir. Então, existem muitas vertentes do yoga, existem muitas linhas do yoga aqui, né? Ele foi disseminado no Ocidente e são muitas linhas. E aí, qual que a gente vai praticar? Lô, Mari, me fala. Assim, o que eu penso, eu acho que é a mesma coisa, né? Talvez que a Mari pense, é que a gente deve procurar a linha, a vertente do yoga que faz sentido pra gente, né? Que mais faz sentido pra gente. E, assim, talvez a gente queira entrar num lugar muito de o que é yoga? Isso é yoga, isso não é yoga. Yoga é isso, yoga é aquilo. Não, gente, assim, eu realmente acredito que a gente deve buscar o que... a nossa verdade. Então, dentro da nossa verdade, qual é a linha do yoga que eu quero? E mais, qual que é o professor que eu quero? Porque às vezes tem várias linhas, mas ó, eu me identifiquei com esse. Eu gostei dessa forma de passar o conhecimento, né? E tá tudo bem, porque é uma coisa curiosa da gente falar aqui, às vezes para quem não sabe, antes do yoga ser sistematizado por Patanjali, né, lá onde hoje é a região da Índia, ele já era praticado pelos povos, né, dessa região, por vários povos diferentes, de diversas formas. Então, não foi o Ocidente que distorceu o yoga,
né? Ele já era praticado de formas diferentes pelos povos que estavam lá. Aí Patanjali sistematizou tudo, e isso é uma longa história, mas a gente quis deixar isso aqui para vocês, essa curiosidade de aguçar, né? Que eu acho até que vai um pouco para uma outra questão da gente falar, que é a responsabilidade de cada praticante ou aspirante a praticante se informar sobre o yoga antes de ir, né? Se informar e experimentar, experienciar o yoga com várias pessoas diferentes, com várias linhas diferentes, e ficar um tempinho, né, Mari? Não é tipo fazer uma aula e não gostei, Não né? é, porque você não vai saber na primeira aula se aquilo ressoou. Se for uma coisa horrível, que às vezes pode acontecer de não bater mesmo. Nossa, detestei esse professor, pode acontecer também. Mas se for assim, não sei, você tá na dúvida, eu acredito que vale a pena tentar um pouquinho para ver se funciona, se dá o clique ali, se encaixa ou não. Acho que é muito importante a gente tomar cuidado com duas coisas. Isso que a Lô falou de que o Ocidente distorceu o yoga. Isso me lembra o que a gente fica falando da coisa de síndrome de vira-lata que a gente tem de que o Brasil é o pior país do mundo. Eu acho que a gente tem um pouco disso em relação ao Oriente, às vezes. Principalmente a galera das espiritualidades alternativas, porque fica muito colocando o Oriente num pedestal e o Ocidente é uma bosta que só faz merda e faz tudo errado. Ai, falei palavrão. Não, você viu a minha cara, né? Adoro. Mas, mas é mais ou menos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, igual a Lô falou, no próprio Oriente já existiam várias linhas. Tem outras histórias também que dizem que o yoga começou na África, não foi nem na Índia. Então, assim, não é essa historinha perfeitinha, toda certinha que te contaram, não. Calma lá. E a outra coisa que é importante também, que a Lô também comentou, é a gente tomar cuidado com essa coisa da gente apontar demais o dedo para falar, isso é yoga, isso não é yoga. Nossa, que horror, olha o que fizeram com o yoga. Gente, tem espaço. Se para você não faz sentido, você não pratica aquela vertente, aquela linha, você não pratica com aquele professor e beleza. Mas não quer dizer que você é um mestre iluminado, ascensionado, que veio para determinar o que é yoga e o que não é, né? Exato, exato. Isso A gente, acontece em todas as coisas da nossa vida, né? Tudo na nossa vida. A gente é, gosta muito de apontar o que é, né, e o que não é. Sendo que o yoga, ele vem para um princípio tão assim de aceitação, assim, eu encaro o yoga como, poxa, vamos aceitar as pessoas, vamos aceitar diversas formas de viver no mundo, de estar no mundo, e vamos nos aceitar, né? E a gente entrar nesse lugar, eu acho que é totalmente anti-yoga. Isso eu acho que é anti-yoga, você não aceitar a proposta do outro, né? é uma arrogância, né? Isso aí. Gente, eu acho, Lô, que faltam uns 15 minutos que a gente ainda tem pra gente entrar nas perguntas. Gente, Se alguém tiver pergunta aí, pode fazer. A gente tem uma listinha que a gente já tinha feito para responder também. isso. Ó, eu vou falar, então, a primeira aqui. É, uma moça mandou uma pergunta. Tenho uma barriga grande e nunca consigo esticar o meu corpo todo. É possível com a prática? Bom, a questão da barriga mais protuberante, assim como acontece até mesmo com as gestantes, quando a gente dá aula para gestante, a gente pode encontrar formas de ficar mais confortável uma postura, né, com essa protuberância na barriga. Mas eu acho que a pergunta dela é se um dia ela vai conseguir esticar esticar o corpo todo dela. Olha, completamente possível de você conseguir ter um alongamento total do seu corpo. Qualquer corpo pode conseguir um alongamento total. Como qualquer corpo pode não conseguir nunca um alongamento total. Então, um corpo magro, né, nesses padrões, ele também pode não conseguir esticar o corpo. Então, não é porque não é porque uma pessoa tem determinada biotipo que ela não consegue fazer a postura. Tá? Isso vai muito além do biotipo. Existem vários fatores para que uma pessoa não consiga alongar o corpo
com 1 ano de prática, 5 anos de prática. Às vezes isso acontece com 10 anos de prática, uma pessoa completamente assim, magra, ali, e ela pode não ter flexibilidade. A flexibilidade não está relacionada com o nosso biotipo físico, tá? Assim, eu acho que deu para responder. Se eu não respondi, vem falar comigo no privado, né? Tem mais uma aqui. Não sou flexível, posso praticar? Eu acho que já respondi. Justamente, se você não é flexível, você pode se tornar mais flexível praticando. Inclusive, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Tem que fazer outra live, porque a gente tem que falar muita coisa. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar nas posturas de flexibilidade é que ela traz pra gente a flexibilidade emocional mesmo, né? A flexibilidade de pensamento, de ideias. E é incrível e é muito maravilhoso. Então, às vezes, você vai sair do yoga sem colocar a mão no pé, mas o seu pensamento está completamente mais flexível. Então, dê uma chance, né, para sua mente ficar mais flexível também, tá? Então, Yoga emagrece. Gente, eu fiz até um texto já sobre isso. Assim. O yoga, ele, dependendo da prática, se for uma prática mais intensa, né? Não sei, um Ashtanga, um Power Yoga, ele pode sim ter uma perda calórica. Mas ele não é o principal, realmente, motivo do yoga. Eu acho que, não sei, eu acho que talvez existam linhas que sejam, mas o yoga, ele te traz uma consciência corporal e uma consciência emocional, como eu falei lá no início. Então, essa consciência corporal e emocional pode te ajudar a melhorar, quem sabe, a sua relação com os alimentos e com as suas próprias emoções. Então, você vai comer, talvez se alimentar, quando você realmente estiver sentindo vontade de se alimentar. Isso pode te levar a um emagrecimento. Né? Mas está muito além disso, está para muito além. Às vezes você entra no yoga querendo emagrecer e sai do yoga assim, não quero emagrecer não, estou muito bem com o meu corpo, sabe? Então, assim, é isso, gente. É muito além de todos esses estereótipos, como a gente falou. Agora, vai, responde aí. agora vamos lá. Eu tô com uma pergunta aqui. Não consigo ficar muito tempo parada e nem ficar sem pensar em nada. Como praticar? Eu amei essa pergunta, porque já é para quebrar essa ideia de que tanto yoga quanto meditação é não pensar em nada. Gente, a função da mente é pensar. Se a gente não pensasse, a gente ia ser o quê? Uma ameba, né? Então, assim, primeiro, a questão de não consigo ficar muito tempo parada. Como a gente estava falando, tem várias linhas, várias vertentes, então é possível que você encontre uma que funcione para você. O próprio Ashtanga, que a Alô citou, não é nem um pouco parado, pelo contrário, quando eu fazia, suava até onde eu não sabia que dava para suar, suava. Então, assim, se você perguntar, nossa, Mari, isso vai ser assim na sua aula? Não, minha aula não é assim, minha aula tem outra vibe totalmente diferente. Mas é perfeitamente possível e funciona para algumas pessoas. E não, a gente não precisa não pensar em nada. A ideia, no final das contas, é que a gente consiga, talvez, espaçar um pouco mais os nossos pensamentos para nossa mente não ficar tão agitada e não ficar tão igual o macaco pulando de galho em galho, mas parar de pensar. Pode ser até que tenha alguém que conseguiu isso, mas eu não acredito, eu, pelo menos nessa vida, não vou conseguir isso, não. E estamos aí vivendo e espaçando um pouco mais os pensamentos. Aí tem essa eu já falei da autoestima e aceitação. Aí, Lô, para você Olha, essa. tem a Joyce. Ei, Joyce, linda! O yoga pode ajudar a ter mais coordenação motora? Sim, completamente. Definitivamente. Se tem uma coisa que o yoga a gente pode afirmar com certeza é isso, né? Além de várias outras coisas. Porque eu fui aprender a esquerda e a direita, gente, no yoga. Eu realmente, assim, e consegui fazer duas coisas ao mesmo tempo, e até arriscar escrever um pouquinho com a outra mão, sabe? No yoga. Então, assim, a coordenação motora é definitivamente algo que o yoga contribui muito, muito mesmo. Linda. É verdade.
O Antônio falou aqui, faz uma live de yoga, não é só pra gente magra. Gente, é Muito muita bom. pauta, vamos fazer, muito bom. Ó, se o Ah, yoga não é. Ah, muito bom essa. Se o yoga não é só fazer posturas bonitinhas, por que são elas que chamam a atenção? Bom, a gente nunca vai poder saber o que se passa na cabeça das pessoas para que essas posturas, para que isso seja a parte que chama a atenção, né, para as pessoas no geral. Né? Mas aí eu acredito que vem muito daquilo que a gente falou lá no início. Quando o yoga vem passa pelas suas fases, né? E a gente começa a perceber que o corpo, que o nosso corpo, isso vem muito do Tantra, né, também, que eu tenho formação em Tantra Yoga também, além do Hatha. Quando a gente começa a perceber que o corpo é um veículo, e ele é importante, inclusive, para a gente poder chegar aos estados mais conscientes da nossa mente, aí as posturas elas vêm com força total e a gente começa a perceber que através delas, por meio das posturas, a gente consegue também ir para dentro. Através das posturas a gente consegue uma saúde física, emocional e inclusive começar a perceber o mundo interno e o mundo externo de outra forma. E aí a gente vive numa sociedade, né, Mari, em que o culto ao corpo está aí em todas as revistas, em todos os lugares, né? E eu acho que talvez por isso é que todas essas posturas, né, de flexibilidade, de contorcionismo, aquela coisa um pouco mais realmente sem julgamentos, mas aquela coisa que as pessoas falam meio que de circo. Às vezes as pessoas falam, aquelas posturas parecem mais posturas de circo. Bom, é a prática que aquela pessoa está fazendo, né? A postura que ela está fazendo. E às vezes é importante aquela postura, né? É importante fazer aquela postura para ela chegar em algum lugar que ela quer chegar, né? Inclusive fisicamente, inclusive emocionalmente, né? Então, assim, eu não posso falar por que chama atenção, mas eu acredito que seja pelo culto ao corpo, né? Que a gente sim, tem aqui no planeta onde a gente vive, aqui nessa sim. sociedade onde a gente vive, mas aí respondendo também nessa linha de que o asana ganhou muita força, porque a gente viu que a gente também pode chegar a estados mais sutis, inclusive, estados mais sutis da mente, por meio desse veículo aqui, do nosso corpo, mas ele não deve ser, mas as posturas do yoga não devem ser, na meu ver, um fim. Ele deve ser um meio. O corpo não deve ser um fim no yoga, mas ele deve ser um meio, né? A gente tem que tomar cuidado também para não ficar achando que o yoga são só aquelas posturas e achar que a gente não vai poder fazer porque a gente não consegue fazer esse tipo de postura, né? É um cuidado que Sim, tem que ter. Tem uma sim. pergunta aqui, eu não sei se a Maju tá aí, mas a pergunta era: como vocês enxergam a gourmetização do yoga? Eu mandei uma mensagem para ela hoje perguntando o que que ela queria dizer com isso. E eu não sei, ela não me respondeu, então eu vou ter que pular essa pergunta, porque aqui o que ela quis dizer talvez tenha relação com essa complexidade que o yoga aparentemente ganhou, né? De todas essas coisas que parecem que impedem as pessoas de chegar no yoga. E aí, como eu enxergo isso, eu enxergo com uma certa tristeza e com certo pesar, porque muita gente acha que não pode fazer porque não tem a característica X, Y ou Z. Então, eu acho que é uma pena que exista isso, né? Mas, Sim, sim. ô Lô, eu tô achando que daqui a pouco vai acabar. O que a gente faz? A gente começa outra? Ah, vamos começar outra. Então tá. Beijo! Eu vou Então, responder a pergunta da Tailine. Olá, meninas. Vocês acham importante entender mais sobre o hinduísmo para praticar inteiramente o yoga? não. Já estava Não, respondendo aqui também. Não. não, não, não. Cai em outro estereótipo, né? E cai em outra questão, assim, outro mito que precisa de saber do hinduísmo, que precisa de entoar mantra, que precisa de fazer japamala. Isso tudo, gente, é um a mais, é o se você quiser buscar.
né? E isso o Se fizer professor ele vai sentido para você. fizer sentido para você e o professor vai dar uma pincelada disso tudo ou então até ele vai falar bastante disso na prática dele se fizer sentido para ele, né? Uhum. Tem duas perguntas aqui ainda. A Isis perguntou com quanto tempo de prática vocês se sentiram preparadas para dar aula? Então, a primeira coisa de tudo é fazer a formação. Não adianta fazer aula de yoga e querer dar aula de yoga depois, porque são coisas completamente diferentes. O que você vê num curso de formação é totalmente diferente do que você vê praticando yoga numa sala de aula com o professor. Já começa por aí. E aí, assim, não sei da experiência da Alô. Comigo foi, eu comecei a Alô praticou muito tempo, muito mais tempo antes de fazer formação, né? Mas comigo foi, eu comecei em 2012, eu fiz a formação em 2017 e eu formei em janeiro de 2018 e comecei a dar aula em abril. Eu tive esse tempo aí que eu estava me preparando emocionalmente para ter coragem de dar aula. Mas isso é o meu caminho. Eu tenho. Eu não sei se a Nath ainda está aí, mas ela contou a história dela esses dias num vídeo no Instagram dela, que ela conheceu o yoga em 2016, eu acho, e em 2017 ela já estava fazendo a formação. Então, os caminhos são diferentes. O que é importante mesmo é fazer uma formação antes de qualquer coisa. Sim. Assim, eu pratiquei yoga 10 anos antes de fazer a formação. E aí eu senti esse chamado mesmo, foi um chamado de praticar, e também é uma longa história, de fazer a formação. E aí fui fazer a formação, e 6 meses de formação eu já estava dando aula. Eu não acabei nem de formar, eu nem terminei a minha formação e já estava dando aulas. Não sei se a Vivi ainda está aí, né? Se tiver, ela vai lembrar disso. E me senti preparada. Deu friozinho na Teve barriga? gente, Deu. Mas eu fui lá fazer e fui e estava me sentindo preparada. teve É gente assim. na minha turma que começou também, antes de terminar, começou também. São vários os caminhos. Mas é importante a gente lembrar dentro disso que não é num estado de ansiedade. Não é fazer da aula com 6 meses de formação, ou assim que termina a formação, por uma ansiedade de colocar em prática. Eu já tinha uma intimidade com yoga. Isso, 10 assim, e anos, é né? de 10 anos, mas às vezes você cria intimidade com menos tempo, né? Eu já tinha uma intimidade muito grande com ele, então, tipo, realmente me sentia preparada por isso. Não era porque eu estava ansiosa para dar aula. Eu fui chamada para dar e falei, vou lá, né? E sempre sendo muito clara e aberta com as pessoas, de que, olha, eu ainda nem me formei, tá, gente? Estou aqui me preparando ainda. Tem outra pergunta aqui da Joyce, Lô. Existe relação de questões emocionais com posturas invertidas? Isso é bem curioso, porque eu gosto muito da vela, que é uma postura invertida sobre os ombros. Não é na cabeça, é nos ombros. E aí eu gosto muito de dar a vela nas aulas, e eu tenho uma aluna que ela não tem facilidade de fazer a vela e não me parece ser uma questão corporal, me parece ser uma questão emocional, de insegurança mesmo de se colocar de cabeça para baixo, digamos assim. Então a resposta é sim, tem total relação. Na verdade, tem relação de questões emocionais com todas as posturas, eu acredito, não só as invertidas. De muitas Todas as posturas. inseguranças também, inseguranças e questões, tanto que as posturas, elas trabalham certas energias também, certas, uma postura do guerreiro, que tipo de energia está trabalhando uma postura do guerreiro? É diferente da energia que trabalha, por exemplo, a criança. Então, assim, tem isso tudo. Todas as posturas, elas têm uma relação emocional. Todas elas vão levar a gente para a gente fala que é uma postura psicológica, inclusive, né? Então, assim, tem o alinhamento de uma postura, ele vai trazer para o nosso corpo energético também, né? Assim, é como se estivesse assim, colocando tudo no lugar, assim,
Então, assim, aquela postura ali vai colocar tudo que tá aqui dentro da gente no lugar. Então, é por isso que não é só o físico, gente. Você pensa que você tá fazendo uma postura alinhada ali e é para ficar bonito e sair bem na foto? Não. É porque coisas aqui dentro precisam ser alinhadas. Como que eu vou alinhar os meus chakras se eu ficar assim? Eu não alinho meu chakra assim, com o ombro caído, né? Eu posso até, é, eu posso com, assim, encolhidinho, eu posso até ativar várias coisas aqui dentro de mim, algumas posturas, mas não vai ser uma de expansão, não vai ser essa ativação de Abrindo o abertura, peito. abrindo o Aham. peito. Então, assim, tudo no yoga, gente, tem um porquê e um motivo, sabe? Só que às vezes numa aula, numa prática, a gente não consegue falar de todos esses motivos de forma minuciosa, mas é Infelizmente não dá. simplesmente. Mas a gente fala muito, eu, pelo menos assim, eu falo muitas dessas coisas, eu vou levando e vou trazendo essas questões emocionais, que como que você pode se sentir, percebe? Como você está se sentindo na postura da criança? Entregue, confiante, relaxada, né? Como você está se sentindo na postura do guerreiro, né? Determinada, né? Corajosa, e não todas as posturas no yoga vão te levar para algum lugar. Não são em vão. Não é para trabalhar apenas o físico. Não mesmo, É. né? E até assim, às vezes uma postura que você se identifica mais. Eu tenho as minhas posturas que eu me identifico mais, que eu não faço uma prática minha sem fazer. E aí por quê? Por quê? É por isso que o yoga acaba sendo também um processo de autoconhecimento, porque você vai parar para pensar. Eu, por exemplo, adoro Trikonasana, a postura do triângulo. Por quê? Por que será que eu gosto tanto do Trikonasana? E por que será que eu não gosto da postura X ou Y? Porque que me traz alguma espécie de incômodo, né? De Tô incômodo, vendo. né? É, tô vendo aqui se É, tem mais hum, pergunta. não. Essa questão, Mari, de da gente se sentir. Eu tô vendo o tempo aqui, e quando der o tempo, aí eu sei que a gente finaliza e a gente vê se a gente dá uma. A gente volta só para as perguntas, né? Mas Uhum. assim, eu, por exemplo, gosto muito das posturas de abertura de peito. As posturas que eu me sinto melhor. São as posturas do peixe, né? É a Uhum. postura de abertura, do camelo. São as posturas que eu me sinto muito Uhum. bem. Porque eu tô abrindo meu peito. E aí isso quer dizer o quê? Ah, que eu já tenho o peito aberto? Não, pode ser justamente porque eu tô precisando abrir meu peito. Então, assim, gente, não, o yoga ele não deve estar a serviço também. O ego é importante, tá? Pra gente viver no mundo, mas ele não pode estar a serviço do nosso ego, né? Então a gente tem que perceber, assim, a gente tem que ter muito discernimento e autoconhecimento, né? Pra gente perceber assim, poxa, mas eu gosto dessa postura porque eu gosto da árvore ali. O Antônio falou que gosta da árvore, eu também. Mas a gente assim, eu gosto da árvore porque eu sou muito equilibrada, então é por isso que eu gosto da árvore. Talvez não. Talvez é porque você está precisando de equilíbrio. Pode ser uma coisa ou outra, né? Então, assim, se conhecer, se perguntar. E você falou do autoconhecimento, eu acho que, assim, para mim, a grande questão toda do yoga, assim, o maior benefício é o autoconhecimento. Aliás, de tudo que eu faço na minha vida, todas as É, práticas, meus atendimentos, é autoconhecimento. É a chave de é, tudo. E existem com várias certeza, ferramentas para a gente chegar no autoconhecimento, né? E o yoga é uma com delas. certeza. A Joyce falando que adora serpente. Ai, gente, eu também amo a serpente. Também gosto muito. A Isis falou do cachorro. Amo, amo cachorro. Essa é uma também que das que eu não passo uma aula sem fazer o adomo com o cachorro olhando para baixo. O cachorro, ela tem todas as minhas práticas também tinha o cachorro, né? Quando eu dava aula. Mas eu não gosto. Olha isso. É uma postura, não é que eu não gosto, né? Tira, corta esse não gosto, mas é uma postura que eu não me sinto confortável. Gostar, eu gosto de todas. Aham. A verdade é essa. Mas eu não me sinto Uhum. confortável na postura do cachorro. Apesar de eu Uhum. fazer com alinhamento, tentar buscar o alinhamento da coluna, tudo certinho, eu não me sinto. Talvez por quê? Porque é um esforço, sabe? Às vezes eu me Uhum. sinto que eu tenho que fazer um esforço muito grande.